Amém. Que bênção. Eu queria, antes de nós entrarmos na palavra, na reflexão para esta noite, considerar o resultado da nossa enquete feita através do link apropriado no Google Forms, em que nós tivemos condição de apurar a visão da igreja e dos congregados para a volta presencial das nossas atividades. Nós tivemos participando 282 pessoas, então foram votos válidos, enquete válida para esses 282, e nós tivemos 196 dizendo que sim, já estamos preparados para retornar presencialmente nas atividades de culto, e 85 que não. Então tivemos 69,5%, 69,5% dando sim, vamos voltar, e 30,5% dizendo não, ainda não é o momento. Então passou uma margem de segurança boa. Eu considero sempre que acima de 70% é a forma de entendermos de uma forma em que a decisão se torna mais alcançada pela ação absoluta, um poder mais absoluto de decisão democrático, e eu entendo que essa decisão não apenas representa a nossa igreja, mas representa o interesse da nossa comunidade também nos cultos presenciais. O que precisamos deixar de forma bem clara desde agora é que esses cultos começarão a partir do dia 3 de setembro, ou seja, na quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês de setembro, e nós vamos começar com o número de 50 irmãos entre 12 e 59 anos. E a cada culto nós vamos aumentando, para que no final do mês de setembro nós possamos ter mais ou menos aqui 50% do nosso templo ocupado por pessoas, e isso acompanhando tudo aquilo que estiver na ondulação de informação sobre a Covid-19, tá bom? Então queria dizer para os irmãos que a partir do dia 3 de setembro nós voltaremos com as atividades presenciais. As atividades presenciais nesse mês de setembro e outubro serão apenas os cultos de quinta-feira e os cultos de domingo. Então você pode se inscrever através da nossa igreja, nós vamos trazer essa informação essa semana que vem, e então nós vamos estabelecer também uma forma para que você possa se inscrever e ter acesso a esse momento presencial aqui, tudo bem? Então é muito importante você saber disso. Quem é que vai poder estar aqui no templo nesse período? Pessoas de 12 a 59 anos. Então, se você tem 11 anos, ainda não. Se você tiver 60 anos, ainda não. A escola bíblica e também as outras atividades das organizações da nossa igreja só voltarão, se Deus nos permitir, a partir de novembro. Mas setembro e outubro nós só teremos a ação presencial nos cultos de quinta e domingo. Se houver necessidade, até mesmo dentro do mês de setembro, nós teremos mais de um culto dominical. Então você terá a oportunidade de cultuar o Senhor presencialmente, além do culto das 18 horas, que já ocorrerá no dia 6 de setembro. Então, dia 3 de setembro, quinta-feira, será o nosso primeiro culto, o culto da quinta-feira, onde nós teremos um número mais resumido e nós teremos toda uma caracterização de acesso ao templo e a essa nova fase que vivemos. No domingo, dia 6, junto ao nosso culto das 18 horas, esse culto, nós teremos oportunidade também de ver não apenas a contemplação maior de número de pessoas aqui entre nós, mas nós também teremos todo um processo de acesso que vai sendo modificado a cada encontro nosso. Nós não teremos a escola bíblica aqui, manteremos o processo nosso através do Zoom. Queremos convidar a você para o dia 13, nós dia 13 não vamos ter culto presencial, físico aqui. Nós estaremos ali na prainha, às 18 horas, no nosso momento de gratidão pelos 36 anos da Igreja da Orla. Então, no dia 13, às 18 horas, ali na prainha, nós vamos ter um culto drive-in. Aí você diz, por que não fazer presencialmente, já que já votamos e está tudo certo? Nós queremos, pelo menos, alcançar ali 500 pessoas. Então, nós não conseguiríamos colocá-las aqui. Então, lá no carro, de uma forma muito homogênea, com um propósito bem distinto, um culto muito, muito abençoador, tenho certeza, nós vamos viver esse tempo. Vai acontecer muitas coisas bonitas e diferentes nesse culto. Então, não será de manhã, não terá ceia nesse dia, vai ser um culto de gratidão, de celebração ao nosso Deus, e nós vamos viver esse momento tão especial ali, tá bom? Então, agende aí para que nós possamos desenvolver esse processo já no mês de setembro. Bom,
Daqui ao final do culto, nós vamos colocar no chat aí o resultado dos poemas, então nós não vamos falar aqui na frente. Então, desde agora, muito obrigado por você ter participado. Foram muitos os poemas, dentre estes escolhemos 2, da irmã Generina e também da irmã Ariete. Então, está bem disputado, pelo que acompanhei aqui, está 2-1, 2-1 e a coisa está caminhando, né? Então, obrigado aí por você também estar participando, vote aí. Nós declamamos no início, você pode voltar se quiser, sai do momento ao vivo, volta atrás. A declamação é da Isabelle, né? Mazioli. Então, você pode pegar tanto o poema 1 quanto o poema 2 e estabelecer a sua decisão. Essa cesta maravilhosa vai ser entregue amanhã cedo na casa da pessoa que ganhar, tá bom? Meus parabéns a uma das duas, ou as duas, porque as duas chegaram à final, mas aquela que vencer, e a todos vocês que participaram deste movimento que foi estabelecido através das células, ok? Então, estamos aqui, eu, o Gabriel, também o Marcelo, nós estamos juntos aqui para poder compartilhar com vocês esse mês de agosto sobre 2 ênfases. A primeira ocorreu no dia 2 de agosto, no culto dos adolescentes. E nesse culto dos adolescentes, nós fomos desafiados a chutar o balde do nosso passado. Nós encontramos, entre outras perspectivas, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que foi o norteador e foi muito abençoador a palavra e a edificação daquele dia. E nós tivemos no dia 16, domingo passado, através do pastor Marcelo, juntamente com os nossos jovens, essa referência da graça de Deus. E entre os textos, um deles se destacou, foi Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, como essa graça, ela nos faz superar, vencer, sobrepor as circunstâncias que vivemos. E aí nós gostaríamos de fazer um pré-fechamento desses 2 temas que vivemos nesses 2 dias, dia 2 e dia 16 agora do mês de agosto, sendo que o mês de agosto é o mês da juventude. Nós tivemos dia 2 o dia do adolescente batista, dia 16 o dia do jovem batista, e nós estamos juntos nesse processo tão engajador, tão abençoador no envolvimento dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então representamos os adolescentes e jovens, um adolescente aqui, um jovem aqui, e um meio termo, né? Eu estou entre a fase da adolescência e juventude. Então, por isso que eu estou aqui no meio, tá certo? O mais novo, o mais velho e eu no meio termo aqui. Dentro disso, eu gostaria que você pudesse ter a sua Bíblia em mãos, ou seu app aí, e nós vamos ter a aplicação de forma inicial sintética e também, dentro disso, uma elaboração de alguns elementos que se fazem oportunos nesse momento. Boa noite, Gabriel, boa noite, Marcelo, que vocês sejam instrumentos de Deus conosco nesse tempo, junto à Igreja da Orla, nessa administração conjunta. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, Marcelo. Tudo bom, Boa noite, Gabriel. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa. Como que foi bom experimentarmos esse tempo, o culto do adolescente, essa temática de chutando o balde do passado. E naquele culto nós tivemos a oportunidade de desafiar os irmãos que estavam em casa, os adolescentes, de chutar o balde do passado, no sentido de se esquecer das coisas que se passaram. Entender que Deus tem um novo, que Deus tem algo novo, Deus tem uma visão nova para a nossa vida. Mas com você eu quero dar ênfase nessa noite, né, nessa nossa junção aqui, de uma questão muito importante, que é chutar o balde das atitudes passadas. Não adianta de nada nós chutarmos o balde do passado e esquecermos daquilo que se passou, se nós mantivermos as mesmas atitudes. Por isso que eu te convido a abrir a sua Bíblia, se o Gustavo puder me dar esse help também, para aparecer aí na tela, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E esse vai ser o texto que vai dirigir esse nosso primeiro momento aqui. 1 Coríntios 13, 11 diz bem assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos, é muito interessante, porque nós falamos, pastor Marcelo, pastor Edson, de chutar o balde do passado, e muitas pessoas entenderam naquela semana: poxa, Deus tem algo novo para mim, Deus tem uma nova história, Deus quer me libertar do meu passado, Deus me perdoa, por isso que eu tenho que entregar o meu passado ao Senhor. Mas o grande erro, irmãos, é que nós entendemos isso e, em vez de nos entregarmos totalmente, continuamos com as mesmas atitudes no futuro. E o futuro de Deus para nós não cabe com atitudes passadas. O próprio versículo que a gente trabalhou no dia,
e que a gente vai citar aqui agora, que é 2 Coríntios 5,17, ele dizia lá, olha, nova criatura, as coisas antigas se passaram, tudo se faz novo. Não é só a perspectiva de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, mas as nossas atitudes e as atitudes dessa nova criatura também são novas. Porque não existe completude de Deus, não existe o trabalho completo de Deus se nós não fizermos a nossa parte, que é mudar as nossas atitudes. E é por isso que chutar o balde das atitudes passadas é pré-requisito para sermos discípulos de Jesus. E quando falamos de chutar o balde das atitudes passadas, nós estamos falando de morrer para si mesmo, negarmos o nosso próprio eu. É interessante que Jesus coloca isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus deixa bem claro assim, olha, se vocês desejam me seguir, se vocês desejam vir após mim, que você negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz e me siga, mas olha, negue-se a si mesmo. Negue as atitudes que o Gabriel, que o Marcelo, que o Edson tinham quando eles eram homens que não eram restaurados por essa graça, que não eram homens que eram restaurados por essa graça, e essas atitudes não pertencem ao novo de Deus. Por isso que para vivermos o novo de Deus, o pré-requisito é chutar o balde das atitudes passadas. Morrer para nós mesmos. A morte do eu é imprescindível. É imprescindível para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. A morte do eu é algo necessário e importantíssimo. Um divisor de águas na vida daquele que está com Jesus, um simples frequentante de culto, frequentante de EBD, que é amigo de Jesus. Daqueles que estão em Jesus, estão dentro do corpo verdadeiro de Cristo, que estão sendo o corpo de Cristo. E essa é a diferença daqueles que negam-se a si mesmo e daqueles que não negam as suas atitudes. As pessoas que não negam as suas atitudes, elas estão com Cristo, mas elas não são em Cristo, pastor. Porque elas não viveram ali e não experimentaram a mudança da nova criatura. E por isso que chutar o balde do passado requer também chutarmos o balde das atitudes passadas. Chutar o balde das coisas que não pertencem àquele que segue Jesus. E meus irmãos, nós não conseguiremos avançar. Nós não estaremos em outro patamar, como algumas pessoas dizem. Nós não estaremos em outro nível. Nós não estaremos dizendo, segue o líder, se nós não deixarmos esse sentimento altivo e deixarmos isso tomar o nosso coração e não nos negarmos e não reconhecermos que somos pecadores, que somos miseráveis e que aquelas atitudes não pertencem mais à nossa vivência, não pertencem mais à nossa vida. E é por isso que é tão necessário deixar o velho homem para trás. Encerrando aqui essa nossa primeira reflexão em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo, que escreveu o texto de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, que citamos aqui, ele também diz que ele está prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Ele está prosseguindo para conquistar a coroa. Está aí, olha, na sua tela aí, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Continua comigo, Gustavo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós só conseguiremos avançar no presente com Jesus, só conseguiremos avançar num futuro eterno com Deus, se em primeiro lugar, chutarmos o balde das atitudes passadas. Chutarmos o balde daquilo que não nos pertence, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus. E meus irmãos, nós vamos continuar sendo errados. Vamos continuar sendo falhos, sim. Vamos continuar sendo pecadores, sim. Mas Deus tem uma coisa imprescindível e que nos torna justificados perante Ele, que nos torna redimidos perante o Senhor, que é a graça de Deus, não é, Marcelo? Glória a Deus, a graça de Deus é maravilhosa. Tirei minha máscara aqui, deixa eu segurar aqui para ficar nos padrões direitinho, né?
Estamos ainda acostumando, né? 4 meses ainda, mas estamos acostumando. Queridos, Deus ele é tão maravilhoso que Ele fez um plano de salvação, como aqui nós falamos, pastor Edson, Gabriel, no culto passado. E esse plano de salvação que Ele fez, ele é perfeito. Eu quero pegar um exemplo onde começou esse plano de salvação. Por isso que hoje nós chutamos o pecado, nós tiramos ele das nossas vidas. Esse plano de salvação, ele começou desde lá em Gênesis 3:21 e Gênesis 3:7. Em Gênesis 3:7 diz o quê? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas e figueiras e cintas para si. Então ali já começou o pecado. Ali o que acontece? Nós vimos aqui em Gênesis 3:7, nós vimos a tentativa de Adão e Eva sendo pecadores. Eles estavam agora tentando dar o jeito deles, não é verdade? Tentando ali se cobrir da forma que eles acham que tinham que fazer as suas vestes, né? Fazendo uma roupagem para tapar o pecado da forma deles agora, em Gênesis 3:7. Em Gênesis 3:21, eu quero que você em casa acompanhe com as suas Bíblias abertas. Em Gênesis 3:21, nós vemos aqui agora o início do plano de salvação de Deus. Como foi? Em Gênesis 3:21 tem o quê? Dizendo o quê? Diz assim a minha Bíblia: e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva, e os vestiu. Então nós temos aqui o início do plano de salvação de Deus para a humanidade. Em cima de Gênesis 3:21, que iniciou o plano de Deus para a salvação. Por quê? Aqui nós iniciamos em 3 tópicos. O primeiro tópico aqui temos o início da graça maravilhosa do nosso Deus. Nós temos o início do plano de salvação. Segundo, mesmo Adão sem merecer Adão e Eva, o que Deus fez? Olha, essa roupagem com ervas, da forma que vocês estão fazendo aqui, não serve para vocês. O que Deus ele fez? Ele revestiu com vestimenta de peles Adão e Eva. Olha que coisa gloriosa. Quer dizer, teve que ter sacrifício daqueles animais. Teve que ter derramamento de sangue para que Adão e Eva agora pudessem ser revestidos do seu pecado. Não foi de qualquer forma. Não adianta você querer dar o jeito para tapar o pecado. Não tem forma. Com Deus não tem jeito. É assim, é o que nós falamos aqui, é sim ou não. Tem que agradar a Deus. E dessa forma, sacrificando o animal, tendo derramamento de sangue, dessa forma agradou a Deus. Aqui nos diz aqui. Sendo dessa forma, então, Adão e Eva era possível se reconciliar com Deus. Mas se reconciliar de quê? De qual pecado? Do pecado da condenação eterna das suas almas. Porque como Gabriel falou, nós chutamos o balde todos os dias dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós temos maus pensamentos, pastor, né? Nós temos problemas, nós temos pecados, claro. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é o pecado da condenação da alma. É isso que Adão e Eva agora Deus estava dando a oportunidade deles se reconciliarem novamente com Deus, para que eles pudessem herdar a salvação. Eles iam continuar sendo pecadores. Eles iam, continuaram até sendo pecadores. Mas a reconciliação, ele começou a projetar um plano de salvação. E esse plano de salvação, ele não foi só para Adão e Eva. Ele veio também para as nossas vidas também, né? Então nós conseguimos aqui, dessa forma, nós conseguimos entender que desde Gênesis 3:21, Deus iniciou um plano de salvação para toda a humanidade. E Deus, no seu plano de salvação, ele veio apresentando em todos os 66 livros. É impressionante. Ele veio apresentando em todos os seus 66 livros, ele veio apresentando Jesus que salvaria toda a humanidade. Ele viria apresentando o seu único filho, porque ele era o único que poderia morrer em prol dos nossos pecados. Você não poderia se salvar, porque você nasceu pecador. Como você ia se salvar se você nasceu pecador? E agora, o que nós iríamos fazer? Teve que Deus, da sua eternidade, enviar o seu único filho, sem mancha, imaculado, sem pecado, que pisou aqui nessa terra. Ele cumpriu todos os preceitos, ele cumpriu toda a lei, ele não pecou, para que ele fosse morto, para que o seu sangue fosse derramado. Isso agradou a Deus, para que através da sua vida, nós agora temos reconciliação com o Pai.
E toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, aponta para Jesus. Isaías, eu quero que vocês continuem com as suas Bíblias abertas. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. O que diz Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que coisa gloriosa. Obrigado, Gustavo, já botou na tela. Você em casa pode acompanhar pela tela. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele foi um profeta messiânico, ele profetizou sobre a vinda do Messias, o nosso Salvador. Como nós estamos falando aqui, os 66 livros, se você ler, você vai ver Jesus. Você vai ver o nosso Salvador, você vai ver o plano de salvação que o Pai tem para mim e para você. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o quê? Ele mesmo afirma, olha o plano de salvação: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O tema dos jovens do culto passado foi o quê? Reconstrução pela graça. Nós chutamos o balde do pecado, agora nós precisamos nos reconstruir. Precisamos da reconstrução agora pela graça. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 61, versículo 1, diz o quê? Que ele viria para restaurar os contritos de coração. Mas o que são os contritos de coração? É aqueles que estão tristes, é aqueles que estão magoados por um momento? Não. São aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus ainda. São aqueles que estão tristes, porque estão vivendo o pecado da condenação eterna. As suas almas estão numa imensa tristeza. Isaías profetizou que ele viria para restaurar todos nós, que um dia estávamos contritos de coração. Restaurar você, que um dia você não tinha o Espírito Santo aí no seu coração, e hoje você tem ele, e hoje a alegria, ela está sobre a sua vida, porque você tem um Deus morando no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Isaías fala que ele vinha para restaurar todos nós. Eu quero falar uma ilustração sobre restaurar. Eu quero falar sobre a profissão, rapidamente, pastor. Rapidamente, Gabriel. Eu quero falar sobre a profissão de um restaurador. Já ouviram falar sobre o restaurador? Acho interessante. O restaurador, ele pega uma construção antiga. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês que nos assistem. Ele pega uma construção, por exemplo, o nosso Palácio Anchieta. Ele pega aquela construção ali e ele vai fazer uma reforma. Ele vai restaurar o Palácio Anchieta, que é um patrimônio histórico, por exemplo. Quando é um patrimônio histórico, ele precisa fazer o quê? Na sua reconstrução, ele precisa devolver a originalidade, a profissão do restaurador. Ele devolve a originalidade daquela peça. Se ele pega um quadro para restaurar, ele vai devolver a sua pintura original. Então, se ele pegou uma construção tombada com o patrimônio histórico, ele vai devolver aquela pintura original. Ele vai fazer todos os detalhes como foi feito a primeira vez. Então essa é a função de um restaurador. E Jesus, ele veio a esta terra para devolver a sua originalidade e a minha originalidade. Homens e mulheres, jovens e crianças, sem pecado da condenação eterna. Mas agora estamos livres. Livres da condenação do homem. Livres de todo julgamento. Livres agora para adorar o Senhor Jesus dessa forma, pastor Edson. Estamos sem condenação. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos o texto daquilo que foi envolvido na proposta do dia 2 de agosto, nós vimos uma decisão sendo tomada ali, de não permitir que o passado continuasse sendo referência sobre o presente. O chutar o balde é uma decisão, e nós precisamos chutar o balde desse passado, não permitindo que ele mensure a nossa vida ou esteja presente sobre a nossa realidade agora. Isso envolve não uma decisão fácil,
É uma decisão difícil, porque de alguma forma nós, seres humanos, temos a tendência de carregar esse passado sobre nós. E de alguma forma, como um bichinho no pé gera uma coceirinha, esse passado é interessante para nós em algum momento, porque a gente fica tendo algum prazer nisso. Mesmo aqueles masoquistas do prazer do sofrimento. Mas a realidade que nós temos é, essa decisão faz a diferença sobre aquilo que é do passado para aquilo que precisa ser do presente. Então, essa decisão é necessária. Precisamos permitir a transformação. E essa transformação só ocorre com a graça de Deus sobre aquilo que é passado, que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração, que gera angústia, amargura sobre nós. Só a graça, sobrepondo as circunstâncias que vivemos, inclusive o nosso passado e a nossa história, para nos permitir viver a diferença. Então, nós, quando decidimos por abandonar esse passado, por viver a realidade do presente, quando nós nos permitimos ser tratados por Deus, dentro de uma ótica simbólica do garimpo, ser garimpado pelo Senhor, em que o ouro, a preciosidade, ela se apresente, aí nós temos uma condição de entender o que do Evangelho de João. Eu quero pedir a você para abrir a tua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver aqui alguns versículos que fazem com que esse passado seja deixado para trás, que esse tempo agora de restauração, de construção pela graça, se torne uma ação permitiva em que nosso Deus esteja conosco para avançarmos, fazermos valer, de seguirmos em atitude para aquilo que está ainda sobre o nosso futuro. E a palavra de Deus diz exatamente assim, olha, João capítulo 1, a partir do versículo de número 14, e aí nós teremos a projeção que o Gustavo vai estar estabelecendo. Nessa versão que eu vou ler, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Capítulo 1, versículo 15. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Olha o que João está dizendo aqui no primeiro capítulo deste Evangelho. Ele diz que essa lei que condena, que estabelece restrição, que mutila, que mata, essa lei foi estabelecida por Moisés para poder firmar uma linha, uma direção, para que o povo pudesse seguir. Mas essa lei, ela se tornou um aspecto farisaico, em que as pessoas se utilizavam da letra da lei para poder fazer os seus juízos pessoais, constituindo-se semideuses na relação humana, nas suas perspectivas relacionais. E mais do que simplesmente o efeito do que vivemos no nosso passado, a forma como lidamos com esse passado se torna tão duro, tão difícil, tão complicado, que mexe com a nossa alma. Quantas vezes um erro cometido no nosso passado, sendo ajuizado por pessoas, se torna sobre nós um processo de angústia que parece não ter fim. Parece que vivemos aquele erro e potencializa os limites desse erro sobre nós. A lei faz isso. E quando nós chutamos o balde do passado, nós não permitimos mais que essa lei domine sobre nós. Quando nós nos permitimos ser reconstruídos por Deus, nós não temos mais a lembrança, nós não temos mais o efeito desse processo sobre nós, mas nós conseguimos sobrepor na reconstrução do nosso viver, da nossa vida de sonho, da nossa projeção que Deus tem sobre nós. E quando nós conseguimos fazer isso pela graça, nós conseguimos um novo legado, nós conseguimos uma nova perspectiva, antes com uma direção, agora através de Cristo com um caminho. Mas o que nós conseguimos ver na visão de João? João diz, Gabriel e Marcelo, e prezado irmão e irmã que estão nos acompanhando, que quando nós olhamos para a história, nós conseguimos ver que houve passos no entendimento do homem.
quando o homem vivia sem o entendimento da graça, e por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando essa oportunidade da vinda dele estaria sendo abraçada pelo homem pela fé, até então o homem só vivia da lei, só vivia da história, só vivia das coisas para trás. Por isso que nós olhamos o tempo todo o próprio salmista e vários textos estabelecendo o patriarcado de Israel, lembrando de Abraão, de Isaac, de Jacó, até algumas orações nesse sentido. Nós víamos o quanto a história e o peso do Antigo Testamento era válido e ainda continua sobre o povo de Israel. Mas quando a gente começa a entender a visão de Deus no tempo apropriado, o envio de Cristo, nós podemos ver que a própria preparação deste envio, através de João, entendendo que ele precisava gerar uma proposta de manifestar no seu testemunho aquele que viria e traria sobre si essa graça sobre a graça, esse processo de superar o passado, de fazer com que a decisão que tomávamos na permissão daquilo que Deus, através da sua graça, realize sobre nós, seja verdadeiro, seja completo. Numa ótica sobre o texto aqui no grego, seja sem reflexo de sombra, sem a possibilidade de um erro, seja completamente visível ao longo dos séculos. Ou seja, Cristo é o caminho, Cristo se torna a referência da graça, Cristo se torna a referência do caminho, e ele se torna então o completo do Deus triuno, todo-poderoso, que ainda continua sobre nós. E quando nós olhamos assim, nós conseguimos ver que, assim como João preparou essa chegada, levando ao povo a se arrepender, nós hoje precisamos também preparar o povo, não só para aceitar e viver essa salvação de Cristo, mas também ser a referência em testemunho constante da glória dele. Porque olha só, o texto fala que Jesus se torna a referência desse Deus. Ele revela a glória desse Deus. Ninguém viu a Deus, mas viu através de Cristo quem era Deus. E a partir de Cristo, essa ação é dirigida a mim, a você, Gabriel, aos adolescentes, é dirigida a mim, a você, Marcelo, aos jovens, é dirigida aos adultos, aos casais, às famílias, a todas as pessoas que vivenciam a orla e a extensão do corpo de Cristo e do reino dele sobre os nossos dias. E olha que honra, assim como João teve a oportunidade de testemunhar a respeito desta referência da graça de Deus, nós também temos. João apregoou o arrependimento, e nós hoje precisamos apregoar essa referência de sincronizarmos na dependência de Deus, de valorizarmos, de desenvolvermos essa graça de Deus. Precisamos mostrar não que Cristo vai vir para poder salvar o homem, Ele já veio, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida. O que precisamos é continuar sinalizando que esse caminho já existe e que através da nossa vida testemunharemos a glória de Deus, mostraremos que o que era passado é passado, chutamos o balde, ele não está mais sobre nós, independente de qual seja essa história, de que é na permissividade, essa reconstrução de um novo homem, de uma nova mulher, pela graça de Deus, nós conseguimos olhar e assumir um compromisso daquilo que envolve a nossa vida, do que envolve esse tempo, de viver essa graça de Deus sem medida, sem limite, em que essa graça de Deus vai não só me reabilitando a ser uma nova pessoa, mas vai estendendo a outros e permitindo a outros a serem novos diante de Deus. E é por isso que não só os adolescentes e jovens desse mês de agosto de 2020, mas a todos nós temos o desafio de viver essa referência, de poder colocar em prática, de poder assumir um compromisso, de validar numa postura, numa atitude em que essa ação faça a diferença sobre nós e sobre o nosso futuro, até a segunda volta de Cristo, quando de fato a nossa missão será alcançada. Então, nesse tempo, nós olhamos e vemos que o apóstolo Paulo estava certíssimo em dizer que o passado precisa ficar para trás e não assumir novas formas em nosso presente. Nós podemos olhar e ter a consciência que o apóstolo Paulo estava certíssimo quando escreve à igreja de Roma, de que somente a graça de Deus nos basta e somente ela é poderosa para nos salvar. Aí nós podemos entender que a atitude que eu e você hoje precisamos tomar não está baseada apenas na visão teológica de Paulo, mas podemos ver na contingência dos 66 livros da Bíblia e principalmente de forma bem personalizada no que envolve a minha e a sua história,
naquilo que está agora e sobre aquilo que ainda haverá de vir sobre o nosso futuro. Por isso, precisamos ter uma atitude que revele a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Senão a presença de Deus. Quando as pessoas nos verem, elas podem ver as nossas roupas, podem ver o nosso óculos, pode ver a nossa estrutura jovial, pode ver sobre nós alguns aspectos da cultura, mas sobre tudo isso, eles precisam ver Deus. Deus sobre aquilo que eu sou, Deus sobre aquilo que eu penso, Deus sobre aquilo que eu falo, Deus sobre aquilo que eu decido, Deus sobre aquilo que eu construo agora para o meu futuro. Então, do tempo passado para o presente, nós conseguimos vencer. Mas será que conseguimos vencer do nosso tempo presente para o futuro? É claro que sim. E como precisamos fazer? Tomar a atitude certa. Implementarmos na nossa vida esse valor. Por isso, eu queria reler com vocês o que João escreve em João 1, versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Ninguém continuará vendo Deus, a não ser através de nós, os filhos amados, que a partir do Filho unigênito Jesus e da transformação que Ele gerou em nós, permitirá que seja estendida. Nessa noite, independentemente de onde você esteja, ou quando você tiver acesso a esse vídeo, independentemente do tempo do dia ou do tempo que você ainda levará para ter acesso, saiba uma coisa: esta palavra se torna viva e eficaz para você. E o que nós queremos no fechamento desse processo aqui vivido, que você tome uma atitude para com a sua vida e com a sua história. Permita viver a diferença, permita a reconstrução, deixe o que precisa ser deixado de lado e assuma o caminho do Senhor e manifeste através da sua vida a glória dEle. Se assim você quiser, você pode fazer com que este momento se torne exclusivo na sua vida, na sua história. Nós queremos orar por você nesse momento. E eu queria pedir ao Gabriel para que pudesse abrir esse primeiro tempo de oração. Eu queria pedir ao Gabriel que ele orasse nesse momento por aquilo que envolve esse passado seu. Que por mais que você já tenha ouvido e nessa noite revisado isso na sua vida, esse passado continua teimando, ocupar a sua mente, seu coração, a sua alma. Eu queria que você, em nome de Jesus, desse um chute nesse balde dessa história, desse passado, e que você encaminhasse, não o conserto ou o enxugar desse líquido que estava no balde, mas você jogar fora, porque é o lixo que precisa desse pecado, dessa ação que venha corroer com a sua alma. Você precisa dar um chute nesse balde do passado para poder caminhar numa proposta totalmente diferente que Deus tem para você. O Gabriel vai orar por você. E se você quiser tomar essa primeira decisão nessa noite, você pode se colocar de joelho onde você está, ou você pode se colocar de pé, ou você mesmo sentado, não tendo condições, coloque a mão sobre o seu peito e ore, acompanhando o Gabriel, fazendo uma decisão: Senhor, daqui para frente eu não quero mais isso comigo, eu quero caminhar livre desse passado. E o Gabriel vai interceder por você nesse instante. Vamos orar, queridos. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui, não só nesse templo, mas também em cada casa e em cada local que se tornou um templo de adoração a Deus, e nós como templo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, muitas vezes o Senhor vem sobre a nossa vida e quer fazer algo novo. Quantas vezes o Senhor já não nos oportunizou de mudarmos a nossa história com a simples decisão: entregarmos tudo na Tua mão. Mas servos inúteis somos, e pecadores miseráveis e falhos somos. E infelizmente colocamos uma bola de peso em nossos pés, acabamos nos acorrentando a um segmento pecaminoso, de um passado que não se cala, de um velho homem que grita, e de atitudes de menino,
tomadas em lugar de atitudes de homens, Senhor, e de mulheres. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, liberta cada filho teu nesta noite. Liberta cada filho teu de um passado. Liberta cada filho teu de uma voz acusadora. Senhor, em nome de Jesus, a voz do inimigo que ressoa em nossos ouvidos, dizendo que somos, Senhor, pessoas sem dignidade, dizendo, Senhor, que somos pessoas falhas, erradas, Senhor, cala essa voz. Cala a voz do acusador, Senhor. Cala a voz daquele que tenta colocar a lei sobre os nossos ombros. Mas pela graça de Jesus, temos esse jugo que é suave, temos esse fardo que é leve e que não nos julga pelo nosso passado. Não leva, Senhor, em conta o velho homem. Mas ele leva muito em conta o coração contrito, que toma uma decisão. Nessa noite, pessoas tomam a decisão: Senhor, me liberta do meu passado. Amém. E constrói uma nova história para mim. Senhor, em nome de Jesus, que a oração desses irmãos seja ouvida, Senhor. Amém. Intercedemos e clamamos por essas vidas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Amém, Pai. Tem misericórdia, Senhor, que o nosso passado é manchado de pecado, manchado de atitudes ruins que não agradam ao Senhor. Mas pela tua misericórdia somos sarados. Amém. Pela tua misericórdia somos libertos. Amém. Pela sua misericórdia, Senhor, somos restaurados pela graça de Jesus. Amém. Por isso, Senhor, nos liberta do nosso passado. Nos ajude a dar esse chute, esse, Senhor, movimento de jogar para trás aquilo que ficou para trás e buscar o novo de Deus hoje, que faz diferença agora e continuará fazendo pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, ajuda cada irmão, cada irmã a morrer para si mesmo e viver para Cristo todos os dias, a chutar o balde do passado e colocar Jesus no centro. Amém. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E dentro desse propósito, agora nós vamos ter um segundo movimento de oração, que será liderado pelo pastor Marcelo, e ele vai estar orando para que o seu coração seja quebrantado neste momento, e que você se permita ser restaurado pela graça de Deus, reconstruído pela essa graça, porque agora você está completamente livre daquilo que antes formatava em você uma vida, uma história, uma designação. Você agora precisa ser formatado, redirecionado, reconstruído. E a graça ela é suficiente para todos nós, para viver esse novo formato. E se nessa noite você deseja também ser reconstruído como um novo homem, uma nova mulher, um homem que daqui para frente será considerado um filho de Deus, uma filha de Deus, você pode nesse momento acompanhar, e se você quiser também, você pode se ajoelhar, e você pode fazer desse momento, um momento de decisão na sua vida, em que você pede ao Senhor: Senhor, eu quero ser nesse momento tratado pela tua graça. A graça de Deus, meus irmãos, ela vai lapidando a nossa alma, ela vai lapidando o nosso caráter, ela vai forjando em nós uma integridade, em que nós temos a mente de Cristo, nós passamos a ter atitudes de Cristo. Então, acompanhando Marcelo nesse momento, eu quero desafiar a você a se permitir ser reconstruído. Daqui para frente não é o Edson, daqui para frente é o Edson que Deus deseja que seja, é o Edson que o nosso Deus tem como propósito para o futuro, é o Edson, o novo homem, o novo esposo, o novo pai. É esse Edson novo que vai fazendo com que a cada dia o formato, a designação, o molde de Cristo se estabeleça na sua vida. Se você tem esse desejo, acompanhe o pastor Marcelo e vamos orar com ele, fazendo com que esse tempo seja de permissão para que a obra de Deus continue ativa sobre a sua vida, sobre a sua história. Oremos. Pai querido, nós queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento,
nós queremos expressar, ó Deus, a nossa gratidão pela graça do Senhor. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão pela nossa salvação. Não temos palavras, ó Deus, para expressarmos isso. Da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor tem nos colocado. Ó Deus, ficamos emocionados, ó Deus, porque o Senhor é tremendo. Nós estamos condenados, ó Deus, o Senhor nos tirou, ó Deus, da prisão. As algemas foram quebradas, ó Deus. Todo julgo, todo o juízo que estava sobre a nossa vida, Jesus, Ele levou, Ele carregou. Ó Deus, nós suplicamos neste momento que haja salvação nos lares, que haja reconstrução, Deus, não só naqueles que estão assistindo, ó Deus, mas que a Tua igreja neste Brasil vai proclamar o Teu Evangelho. Ó Senhor, usa cada um de nós, ó Deus, como instrumentos. Devolva, Senhor, nos ajuda a devolver a nossa felicidade, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo que vem estar sobre o nosso semblante, Deus. Abençoe e capacite cada um de nós, ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor, entra nos corações, Espírito Santo, vai tirando toda a barreira, tudo aquilo que impede, ó Deus, vai operando, Jesus, vai tirando todo o ego, vai tirando tudo aquilo do homem, ó Deus, que impede a ação do Espírito Santo. Opera, Deus, de uma forma tremenda, Senhor, porque, Pai querido, toda condenação, Senhor, tudo, ó Pai querido, foi naquela cruz, e ao terceiro dia, ó Jesus, o Senhor ressuscitou, o nosso general de guerra, que está à frente da batalha, venceu a morte, e o Teu Espírito está sendo derramado sobre todo aquele que crê. Cremos agora, ó Deus, que Ele habita no nosso coração. Por isso, ó Deus, nós expressamos aqui agora essa tamanha alegria, essa felicidade que estamos vivendo, e queremos que as pessoas possam viver isso também. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder para operar. Abençoa os lares, ó Deus, que estão agora recebendo a igreja da Orla, Senhor. Abençoe, ó Deus, que os Teus filhos agora venham ter momentos em comunhão com o Senhor. Retira a preocupação desta semana, Senhor. Que os Teus filhos agora venham entregar as suas vidas ao Senhor. Quantos problemas agora as pessoas, os Teus filhos têm em suas mentes. Mas, meu Deus, a Tua palavra nos diz que as aves do céu não semeiam, não ajuntam em celeiro, e o Senhor, o nosso Pai, alimenta cada uma delas. Imagine nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres de pequena fé. Que essa fé seja sobre a sua vida, que você possa receber o Espírito Santo de Deus, para que a alegria, não importa a situação que você esteja vivendo, você possa ser como sunamita, possa sempre estar tudo bem com você, porque o que importa neste momento é você ter certeza da sua salvação, saber para onde você vai. Apocalipse capítulo 22, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas você só vai viver a alegria de estar ao lado do nosso Deus. Viva este momento, viva a salvação que chegou hoje para você. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse cântico, se possível for, Janaína, ou um cântico que nessa noite faça uma ação não conclusiva desse culto, mas a permeação da ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sua história. E nesse cântico que nós vamos cantar agora, nós vamos ter oportunidade de pensar, e eu queria desafiar cada um de vocês a pensar: o que eu quero sobre a minha vida daqui para frente, entendendo o que nessa noite eu entendi, partilhando o que nesta noite os meus sentimentos e as minhas emoções se levaram a alcançar. Eu quero nessa noite desafiar a você a tomar não só uma decisão, a não apenas se permitir ser tocado, reconstruído, mas eu quero que você haja. E eu queria que você pegasse um pedacinho de papel, você pegasse o seu celular e que você construísse pelo menos
3 campos de ação. O que você precisa fazer nessa semana na dependência de Deus? Talvez você ainda não tenha derrubado outros baldes, porque às vezes a gente pensa só ter um balde do passado, e às vezes há mais baldes. Quando a minha casa tinha goteira, muitos anos atrás, no interior, às vezes era mais do que 2, 3 baldes no mesmo cômodo. Então os baldes existiam ali em abundância para poder, na época de chuva, acolher as goteiras. E é possível que você tenha mais de 2 baldes aí. Então, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se permitir reconstruir-se com Deus. Então, qual é a sua ação? Qual é a sua atitude? O que você vai fazer? Escreva aí, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Em Deus. Começa assim, em Deus eu farei isso. Em Deus eu farei aquilo. Em Deus. Coloca isso. Enquanto nós participamos dessa mensagem musical, eu quero fazer a última oração, concluindo esse momento. Eu desafio a tomar uma atitude nessa noite. Depois de chutar o balde do passado, a se reconstruir pela graça de Deus nesse presente, eu quero desafiar a viver uma vida de futuro que revele a glória de Deus na sua vida e na sua história. Eu estava lendo aqui alguns pedidos de oração e antes de terminar eu queria compartilhar de forma objetiva com todos vocês. A Josenilda Pavés pede oração por sua prima, Ricilires, e a sua tia Carmen, que estão com coronavírus. A Penha Toneto pede oração para uma querida de nome Cristina, está com síndrome do pânico. A Renata Amorim pede oração pela mãe de uma amiga do Rio, o nome dela é Luzia Ferreira Campos, idosa, também em estado grave, está no CTI. A irmã Jocélia pede oração por Eliane, amiga, que faz parte da sua célula, está com câncer e está fazendo químio. A Jocélia também pede oração por Cíntia, sua amiga de 27 anos, com câncer há mais de 2 anos, tem passado muito mal. A irmã Lenice Sindra pede oração para que todos agradeçam a Deus pela família pastoral da igreja, aos pastores, a todos aqueles irmãos, pelo carinho e amor desenvolvido junto à sexta-feira, no aniversário da irmã Elídia, né? Fez 80 anos, parabéns, irmã Elídia, que Deus continue abençoando a senhora é um amor de pessoa, um anjo aqui entre nós. Nós também temos o pedido de oração da Dice, pedindo oração pela sua vida, pela sua família. Ela teve hoje a partida do José, o irmão dela, uma situação muito difícil. Vamos orar pela família da Dice Coimbra. Também nós temos o pedido do pastor José Correia Azevedo, pedindo pelo Davi, que está internado com Covid, e ele também pede pelo Salatiel, que está em estado grave com tumor no pulmão. Vamos orar para que Deus abençoe. E recebi aqui lá de Linhares, a avó, mãe da Marleia, a avó Edese, tem 90 anos, foi diagnosticada ontem à noite com Covid. Então vamos orar também pela Edese, que está vivendo essa fase tão difícil. Eu tenho uma família muito amiga ali de Campo Grande, foram minhas ovelhas, o Cornélio, a Nil. Eles tiveram alta ontem do hospital, mas o Tiago, o genro deles, ainda continua no CTI, também pelo Covid. Vamos orar para que Deus abençoe a vida deles. Vamos orar pela sua vida, pela sua história. Mas neste momento, de uma forma muito especial, eu quero convidar você a se ajoelhar na sua casa, se você puder. Aí se diz, hoje é a noite de joelho, né? A gente está aqui nos movimentos, mas que bom que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Nos curvamos diante de Deus porque sabemos que só Ele tem poder para todas as coisas. E nós vamos colocar os nossos desafios diante de Deus, a nossa proposta, a nossa estratégia de ação, o que vamos fazer essa semana. Por isso nós vamos colocar de joelhos aqui, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, não só a chutar o balde do passado, a nos dar a graça para reconstruir a nossa vida, mas que nos permita agir cheio da graça e da unção para poder jogar bem longe de nós esse passado humilhante de sobrevivência. E o que Deus deseja é que vivamos e vivamos em abundância. Vamos orar? Nós vamos ajoelhar aqui. Eu quero convidar você a se ajoelhar na sua casa também. Senhor, que privilégio nós temos nesta noite de fazer o fechamento deste tempo reflexivo que se iniciou no dia 2 de agosto, permeou o dia 16 e hoje, dia 23, esse processo que o Senhor nos desafia a viver. Ó Deus, pelo menos 3 coisas que escrevemos nessa noite. Se não num papel, no nosso celular, escrevemos no nosso coração. Queremos esta semana viver
fazer, não por nós mesmos, mas cheios do Senhor, o que precisamos. E essa atitude, ela começa a partir do momento em que visualizamos o que precisa ser feito. E isso não vem dos nossos próprios olhos, ou do incômodo emocional deste momento, vem como um aperto na nossa alma, retratando a ação do Teu Santo Espírito, confirmando essas demandas por viver. Nós te pedimos, Senhor, que não seja apenas escrito no papel ou num celular, mas que haja atitude sincera, que reflita a glória do Senhor. Nós te pedimos neste momento para que o Senhor visite cada pessoa que tem esse desejo e essa proposta, que o Senhor também visite cada pessoa que foi mencionada no nosso chat, cada pessoa, Deus, nominada aqui de forma audível, que o Senhor possa visitar essas pessoas e continuar ministrando o Teu consolo, a Tua graça, o Teu poder. Senhor, obrigado, porque o Senhor, eu tenho certeza, já nos tem ouvido e já nos tem respondido. Nós entregamos ao Senhor a nossa gratidão por aquilo que envolve essa semana, que será uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, e por isso não será menos uma semana também fácil, mas será uma semana que nós teremos a condição de superá-la e olhar como marco sobre a nossa vida e história, em que nesse final do mês de agosto de 2020, o Senhor nos permitiu viver um novo tempo na nossa história. Nós assim, diante de Ti, nos entregamos os pedidos de oração a essa igreja e a todos que estão tendo acesso a este nosso culto de adoração, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, repouse sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Nós assim oramos e assim agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Queria concluir aqui, lembrando que, estou 2 etapas subindo, lembrando que no próximo domingo nós vamos ter 2 vovôs, uma entrevista aqui. Eu, se fosse você, não perdi esse culto jamais. Próximo domingo, 18 horas, os jovens vão estar vivendo aqui um momento muito, muito legal. Queria também dizer que agora o pastor Tiago vai colocar no nosso chat aí o resultado daquilo que envolveu uma enquete durante esse culto sobre os poemas da irmã Generina e também da irmã Ariete. Vamos saber qual foi o resultado, amanhã cedo estaremos entregando na casa delas. Então, nós terminamos o culto aqui. Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos continuar contagiando esperança, chutando o pau da barraca ou o balde do nosso passado, reconstruindo perspectivas de Deus em nós e juntos, passo a passo, acelerados nessa ação tão poderosa do nosso Deus de revelar sua glória a nós aqui entre homens. Se você pode e deve, aí um processo meu, guardar um versículo, que você guarde João capítulo 1, versículo 14. Medita sobre ele e leve em frente essa semana. Deus abençoe vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcelo. Obrigado, que Deus continue abençoando os nossos adolescentes, nossos jovens.